tudo tranquilo? Hoje estou aqui para falar para vocês a respeito de um problema que muita gente me pergunta, tanto no WhatsApp, tem clientes meus que sempre estão me questionando e pedindo para que eu faça esse tipo de trabalho, que é o trabalho de vistoria no carro, antes dele fazer a compra do carro, ou mesmo que eventualmente ele faça a compra do carro, ele pede para que eu vistorie o carro para ver se o carro não tem algum problema de lataria, de pintura, enfim. Então, esse vídeo vai ser justamente para que vocês possam, para que eu possa passar para vocês algumas dicas, né? Principalmente tem muita gente que assiste o canal aqui que não é profissional da área, mas que gostaria de ter aí uma base, gostaria de ter mais informações, né, na hora de trocar o carro, né, na hora de fazer a compra de um carro, para que não caia aí de repente numa armadilha e acabe parando com uma bomba na mão, né? Então, algumas coisas que você tem que observar no carro são a parte de alinhamento, né? Primeiro, começando aí pela parte externa do veículo, parte de alinhamento de peças. As frestas do carro tem que estar exatamente alinhadas. Gravação do número de chassi, ou seja, todos os vidros do carro tem que estar com a mesma numeração e com o mesmo logotipo. Ou seja, se esse carro for eventualmente sofreu aí alguma troca de vidro, normalmente ele vem já com é feita a numeração do chassi no vidro, porém não vai vir com a logomarca do fabricante. Isso, claro, se ele comprar aí no comércio paralelo, tá? Se ele for comprar na concessionária, obviamente que vai ter a logo da fábrica, tá? Outra coisa, parte de motor, verificar vazamento, verificar aí também a cabeça dos parafusos que vão em toda a extremidade ali de paralama, da frente do carro, ver se não tem marcas de chave. Isso aí pode ser sinal de que o carro tenha sido desmontado. Então, estou com um carro aqui que tem alguns problemas desse tipo, e eu vou mostrar para vocês aí quais são esses problemas aí, como é que vocês podem identificá-los, ok? Então, já deixa seu like aí, se você não é inscrito, se inscreva no canal. São mais de 230 vídeos aí com dicas de estética automotiva. Valeu? Então aqui a gente vai ver o carro. A primeira coisa que a gente nota no carro, a gente vai reparar no carro, é justamente o alinhamento das peças, como eu estava falando para vocês. Alinhamento de peça, né? Ver se você tem aí algumas peças que estejam eventualmente fora do padrão, ou seja, por exemplo, esse friso aqui ele tem que estar batendo justamente com esse aqui, né? Aqui em cima a mesma coisa, tem que ter o alinhamento. Se tiver fora desse padrão, muito provavelmente foi mexido em uma das portas. Parte de maçaneta é muito importante, olhar dentro das maçanetas, ver se não tem resto de tinta, tá? Quando você abrir o carro, passar o dedo aqui nessa parte da entrada de porta e verificar se não tem nenhuma rebarba de tinta aqui. Pode ser sinal de que foi feito pintura nas portas, nas laterais do carro, ok? Uma outra coisa interessante de falar, que pouca gente fala, é com relação a pneu, tá? Por mais que o pneu do carro, se for um carro usado, né, o pneu já não é mais original, mas sempre observar se o pneu, tanto dianteiro quanto os traseiros, estão gastos uniformemente. Se tiver mais gasto para o lado de fora ou para o lado de dentro, muito provavelmente esse carro aqui tem um problema de suspensão, tá? Então é bom verificar isso aí. Estava falando para vocês ali a respeito de pneu, né, de maior desgaste de um lado do que o outro. Esse pneu aqui que eu tenho, que é para fazer teste de produto, isso aqui dá pra gente ver bem, ó. É um pneu, uma roda de ferro, ele tá mais gasto pro lado de dentro que pro lado de fora, ou seja, o carro tinha algum problema de suspensão. Você vê esse lado aqui, ó, essas duas primeiras fileiras, tá bem mais gasto do que aqui, tá? Então muito provavelmente o carro que usava esse pneu aqui tinha algum problema de suspensão, tá? Outra coisa, eu gosto muito de falar, e quando eu vou fazer algum tipo de avaliação,
botar a mão aqui por dentro, ver se não tem nenhum tipo de rebarba. Se tiver algum tipo de rebarba, muito provavelmente o carro ou sofreu alguma avaria, né? Ou esse carro de repente foi rebaixado e as rodas pegavam nessa parte aqui do paralama e puxavam para fora, tá? Isso é uma coisa que eu sempre falo, é muito importante. Com relação ao alinhamento, eu estava falando para vocês, esse tipo de alinhamento aqui tem que estar o mais perfeito possível, tá? Mas como é que eu vou ter um parâmetro? Verifica juntamente com o lado de lá do carro e faz a comparação, tá? Esse alinhamento aqui tem que estar bem feito. Apesar de que, não sei se a câmera vai conseguir pegar aí, se você olhar esse para-choque, tem uma textura, tá? E tem até os buraquinhos aqui, ó. Isso aqui não é padrão de fábrica, tá? Isso aqui é sinal de que o para-choque já foi repintado, tá? Aqui em cima dá pra ver também bem. Se você for comparar com a lataria do carro e comparar com o para-choque, ó, você vê que ele tem aí aquela famosa casca de laranja, ó, tá vendo? Bem acentuado, ó. Aqui dá pra ver melhor. Então você vê que tem essas marcas, é sinal de repintura. Tudo bem, hoje em dia, principalmente um carro usado, você tem aí, é até normal que o carro já tenha passado aí por algum tipo de repintura em questão de para-choques, ok? Então é importante você sempre estar ligado nisso aí. Internamente, galera, é interessante verificar todos esses grampos, tá? Se eles estão no lugar, se não tem marca de que foi forçado com algum tipo de ferramenta, tá? Os parafusos, normalmente, eles têm um lacre, que é uma tinta, que o próprio fabricante passa, né? Para que, se for violado, caso precise fazer algum tipo de garantia, eles têm um maior controle. Verificar vazamentos é muito importante, aí no caso de um carro usado, tá? Esses parafusos eu falei para vocês, tá? Aqui dá pra ver que tem até a marquinha do lacre ainda. Parafuso de farol, ó, segura toda a estrutura de farol, é bom verificar. Aqui, parte de farol, geralmente quando dá alguma batida que quebra, o pessoal costuma soldar isso aqui, colar. Então é legal verificar sempre isso, para você ter uma noção aí se o carro foi batido ou não, tá? Pode ser uma batida de grande proporção, como pode ter sido só apenas um encostão, mas a oficina que fez um serviço de uma qualidade, tá? Mas é bom você verificar isso sempre. Bateria do carro, ver se é bateria original ou se já foi trocada também, é legal verificar, tá? Com relação aos vidros do carro, aqui, ó, é o Nissan, tá? Esse carro aqui é um Versa e já tem gravado aqui o número do chassi, tá? Geralmente quando ocorre algum tipo de problema, muitas vezes já não vem mais com o símbolo da fábrica, vem um outro símbolo, né? Digamos assim, um vidro de segunda linha, apenas com a marcação do chassi, tá? Outra coisa interessante de falar com relação voltando a falar com relação ao alinhamento, você vê que esse carro aqui, ó, a tinta pelo lado de dentro está descascando, tá? Pintura original de fábrica, normalmente isso aqui não acontece. Então isso, muito provavelmente essa lateral aqui já foi repintada. Então tem algumas marcas que você vê aqui que são bem parecidas com aquelas marcas que eu mostrei lá no para-choque desse carro, tá? Então você vê aqui, ó, por exemplo, ó, tem sujeira na pintura, ou seja, muito provavelmente a fábrica não vai deixar isso passar lá no controle de qualidade, tá? Existem algumas aberrações aí, como eu chamo, de alguns carros que quando o cliente vai comprar que vem com alguns defeitos, tá? Mas é muito raro isso acontecer. Se acontecer, é o ideal que você devolva o carro, tá? Eu falo isso sempre para meus clientes.
você vê que o carro tem uma pintura bem lisa, tá? O original dele é ter essa pintura muito lisa. Ele tem lá no fundo, você vê uma pequena deformação no brilho, né, o reflexo, que é o que a gente chama de casca de laranja, que é o original do carro. Vindo para esse lado de cá, você já vê que é muito embaçada essa pintura, tá vendo? Se você vai conseguir pegar bem essa linha aqui, ó, da ponta da casa lá, você vê que ele é bem embaçado. Então você vê que, ó, e se a gente comparar lá com aquela outra lateral do carro, você vê que está bem diferente. Tá bem diferente. Então você vê aqui, ó, por exemplo, a gente tem aqui marca, tá sem tinta aqui por dentro, ou seja, foi feita uma repintura, mas uma repintura muito mal feita. Então acontece aqui, ó, eu sempre falo para verificar essa parte aqui, ó, se foi feito algum tipo de trabalho. Normalmente o pessoal põe a fita crepe bem aqui para pintar e deixa aqui um degrau, dá para sentir com os dedos. Aqui também, mesma coisa, você põe a mão, você sente o degrau. Olhar por esse lado da porta aqui também, tá? Sempre verificar, você passar a mão, isso aqui tem que estar liso, tá? Essas entradas de portas tem que ser lisa. Sentir que tá, se você sentir que está muito grosso, áspero, provavelmente é contaminação de verniz, né? Pulverização de verniz. Então não foi isolado bem a porta e a poeira do verniz entrou aqui e grudou. Então esse sinal que foi feito algum tipo de reparo na peça, tá? Verificar aqui também os parafusos, né? Ver se foi forçado, já foi removido, alguma coisa assim. Verifica também a abertura e fechamento das portas, tá? Se eles estão iguais, se ele tem alguma dificuldade de abrir e fechar a porta. Isso é muito importante. Na parte interna do carro, eu quero mostrar para vocês uma coisa que quase ninguém fala, tá? Por exemplo, verificar nessas frestas assim, se não tem marca de ferramenta que foi forçada aqui para fazer algum tipo de trabalho, tá? Principalmente em carros que tem airbag nessa região aqui do painel, tá? Aqui esse carro que tem airbag aqui em cima, então verificar se não está rompido, se não está quebrado, alguma coisa assim. Verificar as laterais de porta também, tá? Verificar o desgaste desses botões é muito importante, tá? Porque às vezes o carro está com uma quilometragem e a aparência é outra, ou seja, provavelmente o carro foi voltar a quilometragem, mas algumas coisas acabam denunciando. Então galera, voltando a falar aqui, verifica os pedais, tá? Veja o desgaste dos pedais, tá? Dependendo do ano do carro, o pedal não pode estar 0 km. Também, se o carro tiver com uma quilometragem muito alta, né, os pedais não podem estar novo como estão esses aqui. Mesma coisa se o carro tem uma quilometragem baixa e o pedal está muito desgastado, é sinal que muito provavelmente foi voltada essa quilometragem. Sempre verificar aqui a parte de quilometragem e a parte dos pedais, ok? Isso é uma coisa que eu tenho para falar para vocês. Os bancos, verifica os parafusos, tá? Sempre verifica os parafusos dos bancos, vê se não tem marca de chave, já não foi retirado. Pode ter havido alguma inundação no carro e removeram os bancos para trocar para lavar carpê, para trocar filtro, enfim. É muito interessante ver isso aí. Questão de volante, ver se o volante não está extremamente desgastado. O carro às vezes está com uma quilometragem baixa, mas o volante está totalmente desgastado. Então provavelmente foi baixado a quilometragem, tá? Na verdade é um conjunto aí entre volante
manopla de câmbio, manopla de freio de mão e pedais. Eles têm que estar gastos uniformemente, tá? A não ser que de repente isso aqui danificou tanto que o antigo proprietário trocou, né? Mas ele tem que estar mais ou menos igual, ok? Ainda mais se for um carro aí sendo vendido como original, tá? Então a parte de painel eu já falei para vocês, verificar aí marca de chave, alguma ferramenta que foi forçada, né? Eles usam a chave de fenda aqui, força para tirar algum equipamento para fazer manutenção. O estado dos bancos também tem que estar gasto uniformemente. Se tiver banco novo, desconfie. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, falar em questão de lanternas. As lanternas têm que ser da mesma marca. Com relação ao porta-malas, sempre erguer aqui, ó, verificar se está tudo alinhado, tudo certinho, tá? Às vezes o carro sofre alguma batida, eles não voltam direito essa parte aqui, aí fica com problema para abrir e fechar porta-malas. Uma outra coisa que eu estava esquecendo de falar para vocês é verificar essa parte de baixo do carro aqui, ó, tá? Onde é a emenda da caixa de ar com o resto ali a parte do assoalho do carro, verificar se não existem marcas, tá? Aquelas marcas de mordido de ciborgue, né? Aquele ciborgue é uma máquina que é utilizada aí para puxar o carro para voltar ao seu estado original, tá? Aqui tá sujo tudo, porque o carro não foi lavado ainda, mas aqui dá para você ter uma ideia como tem que estar, né? Isso aqui é de fábrica, né? Esse recorte aqui, se você for olhar do lado de lá, também tem, mas você vê que aqui o acabamento é perfeito, é pintado, tudo certinho, não tem marca nenhuma. Então é bom verificar sempre isso aqui para ver se não tem nenhum tipo de defeito. Parte interna, onde tem essa proteção plástica, é legal verificar se estão todas nos seus devidos lugares, aí não foi mexido. Pode ser, muitas vezes na hora de montar, os profissionais esquecem de colocar os pinos certinho no lugar. Então isso aí tudo denuncia aí se o carro foi mexido ou não, ok? Então é isso, essas são as dicas que eu queria passar para vocês. Vocês aí que sempre estão me perguntando a respeito de como fazer aí a verificação de um carro quando vocês forem comprar, né, ou forem trocar de carro. Essas dicas servem tanto para quem vai comprar um carro seminovo, quanto um carro 0 km, porque carro 0 km ele passa por todo um processo aí antes de chegar na mão do cliente final, ou seja, muitas vezes acontece alguma batida, alguma colisão dentro da própria fábrica ou própria concessionária, e eles fazem alguns reparos. Então essas são as dicas que eu tenho para dar para vocês. Provavelmente role alguns outros vídeos aí dando mais algumas dicas, tá? Para que vocês não caiam aí nessas armadilhas que tem por aí. Valeu? Um abraço, sucesso para vocês.